Cristina Grêmio, a Cris está chegando mais uma vez para conversar conosco. Hoje tem convidada ao lado da Cris, a vereadora do PL, da querida cidade de Sorocaba. Aliás, há pouco, várias participações de Sorocaba aqui. A Tatiane Costa também a nossa convidada. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, tudo bem? Bom dia para você, colega de bancada, para nossa audiência e para a Tati, que já está aí nos bastidores, logo logo vai nos dar a honra aqui da conversa. Bom te ver, Cris. Tati, querida, bom dia, seja bem-vinda, Tati. Bom dia. Estou aparecendo na tela? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Então tá. Bom dia, Pitoli. Que alegria estar aqui com você. Muito honrada pelo convite. Bom dia também, Cris. E a gente já fez vários programas antigamente no seu canal e sempre foi uma grande alegria estar com você. São dois jornalistas que admiro muito. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz com esse convite. Tati, mas eu vou lhe falar um negócio, Cris, para vocês duas. Na sexta-feira passada, em São Paulo, numa reunião com a Sabrina, né, do PL, enfim, falamos de você, Tati, com um imenso carinho do teu trabalho, do teu protagonismo, da tua luta e também do assunto que te traz aqui hoje, que a Cris nos provocou, que é a perseguição que você sofre, né, por ser conservadora, uma jovem conservadora, uma mulher conservadora, né, embora numa cidade no interior paulista, onde eu imaginava que isso não pudesse acontecer, ou que não fosse acontecer, né, mas essa perseguição é o que te traz aqui hoje. Cris, pelo menos foi isso que nos provocou, né, para receber a Tati aqui, né? Sim, eu fiquei sabendo, prazer estar falando com você de novo, Tatiane, só para nossa audiência, para quem não nos acompanhou nos anos aí de 2022, 2023, eu tinha um programa no meu canal no YouTube e retransmitia para outras redes sociais, que chamava Desdoutrinando, onde, através de entrevistas com alunos, mas especialmente com professores, a gente ia mostrando o que anda acontecendo no universo universitário brasileiro, tanto no ensino público quanto no privado. E a Tati, quando era estudante de música, na universidade onde ela frequentou, né, para se formar, a Tati é pianista e se formou em música, ela sofreu muita perseguição por ser conservadora. Então, ela trazia muitas informações, sou muito grata, Tati, porque você abriu os olhos de muitos pais e de muitos estudantes também, para aí ela fez essa jornada brilhante para a política, acompanhei aí, pode nos falar sobre isso, mas está sofrendo muita perseguição dentro da Câmara de Vereadores, nesses 2 meses e pouquinho aí já de experiência no Legislativo. Então, conta para nós e para nossa audiência o que está acontecendo em Sorocaba. Exatamente, Cris. Tati. Exatamente, Cris. O conservador, o cristão, ele sempre vai ser perseguido em todos os locais que ele passa. Então, eu fui perseguida na universidade, sempre ameaçada por ser uma artista de direita. Depois, em 2022, também fui perseguida dentro da orquestra, eu tocava na Orquestra de Guarulhos, onde eu tive que sair exatamente porque eu já falava mais de política na internet. Eu comecei em 2022 falando de política na internet e eles são tão democráticos, são tão do amor, né, que falaram que se eu voltasse para a orquestra, eles iam me bater. E foi assim, perseguição na universidade, perseguição ali no meio artístico, no mercado de trabalho, e não ia ser diferente dentro de uma Câmara Municipal, do Legislativo. E hoje, eu acho que eu quebrei os recordes na cidade de Sorocaba. Eu tenho 5 pedidos de cassação. Apenas no mês de março eu recebi 5 pedidos de cassação. O recorde antes era 5 pedidos de cassação em 4 anos. E eu consegui 5 pedidos de cassação apenas no mês de março. 2 pedidos de cassação é exatamente por isso. Pró-armas. Eu faço parte do movimento pró-armas. Eu sempre falo sobre armas como instrumento para a defesa. Está na Constituição que a gente tem o direito à legítima defesa. Então eu sempre falo sobre como a arma ela pode equilibrar a força de 2 pessoas. Um homem, geralmente, ele é muito mais forte do que uma mulher, mas uma arma ela vai equilibrar a força das 2 pessoas. E o que eles fizeram? Eles não tinham nada para falar de mim, do meu trabalho. Eu sempre estou fiscalizando muito o que acontece aqui na cidade. Então eles tentaram achar um erro em mim. E foram lá em 2022, começaram a ver tudo do meu Instagram e acharam em 2022 um vídeo onde eu estou dentro de um clube de tiro. E nesse clube de tiro tem um piano.
E ali, depois de treinar com toda a segurança, no lugar mais seguro possível, para isso, e tinha um piano, eu toquei uma música com um revólver na mão e acionando as teclas do piano. E eles pegaram esse meu vídeo em 2022, colocaram à tona agora nos jornais da cidade para falar que eu faço uma alusão à violência, que eu quero sempre fazer apologia à violência, às armas. Mas ali eu expliquei todo o contexto, que é dentro de um clube de tiro, que eu tenho, sim, técnica para manusear uma arma, eu tenho posse de arma, então tava tudo certo. Mas é assim que a esquerda age. Eu já perguntei, será que alguém da direita já fez um pedido de cassação para alguém da esquerda, para um deputado ou para um vereador da esquerda, porque ele é a favor de assassinato de bebês dentro do ventre? Eu acho que ninguém da direita nunca fez isso. Alguém da direita já fez um pedido de cassação para alguém da esquerda porque ele é a favor da legalização das drogas? Também não, mas a esquerda age dessa forma. Então eu tenho aqui, recebi 2 pedidos de cassação, estão lá no Conselho de Ética, já está fazendo toda a defesa, está ocorrendo tudo, mas porque eu falo sobre a defesa legítima que está na Constituição com o uso da arma. E a arma também não é só isso, tem o tiro esportivo, você pode participar de campeonatos. Primeira medalha olímpica do Brasil foi por conta do tiro esportivo. E aí eles também começam a falar, não é um contrassenso uma pianista e tocar um piano com arma. Não, aqui no vídeo eu mostro também um equilíbrio. Porque ninguém cancelou Tchaikovsky quando Tchaikovsky colocou na abertura de 1812 canhões reais explodindo bombas. Beethoven também coloca em peça dele, tem uma peça dele que é num campo de batalha e que é armas o tempo todo. Vai cancelar Tchaikovsky? Vai cancelar Beethoven? Mas a gente sabe que é essa mentalidade que a esquerda quer colocar todos os dias na população para o povo não conseguir se defender e o Estado tomar conta de tudo. Então eu tenho esses 2 pedidos de cassação, tenho um outro pedido de cassação por conta de um projeto que eu fiz onde proíbe crianças na parada gay. E eu já falo que é um absurdo hoje termos que fazer um projeto para proibir o óbvio, que não é lugar de criança em parada gay. Então eles me acusam de homofóbica, transfóbica. Eu já fiz uma audiência pública onde levei homossexuais, transexuais que entendem a problemática de ter criança nesses eventos. Então, outro pedido de cassação por isso. Mais um, porque eles dizem falsidade ideológica, porque em um processo que eu fiz contra a Meta, eu coloquei que era vereadora eleita. E eu realmente já era vereadora eleita, mas eles falam que eu devia ter falado que eu era candidata eleita e não vereadora eleita. Mas a regra é falar vereadora eleita. Mas eles dizem que no meu caso eu tinha que falar que eu era candidata eleita e não vereadora eleita. Ô, Tati, que absurdo, hein? E o último deles, todos esses 4 foram de munícipes, mas um deles é de um vereador da casa, que é o vereador Cícero João, onde ele sempre quer ficar falando na casa que não deve existir isso de direita e de esquerda, que a gente tem que pensar no povo, porque senão fica essa briga e tudo mais. Aí eu peguei, e ele fala isso sempre porque eu tô ali mais defensora da direita, com a pauta, com o apoio do Bolsonaro. E aí ele sempre faz isso pra me atacar. E eu peguei o microfone e falei assim, olha, ainda bem que hoje a gente tem direita e esquerda, não aquele teatro das tesouras que a gente tinha antigamente, né? Onde hoje a gente vê PT e PSDB, Lula e Alckmin juntos. Falei, antes a gente tinha o teatro das tesouras e hoje realmente a gente tem uma direita. E aí, eu falei também sobre as questões, como aconteceu na Lava Jato, quando tinha aquela harmonia, a harmonia dos poderes está na Constituição, mas aqueles conchavos políticos, né? Então hoje está tudo muito mais claro, então ainda bem que a gente tem direita e esquerda. Então ele falou, eu estava falando numa questão nacional, e eu também disse que tem Teatro das Tesouras em Sorocaba, mas eu não disse se era na Câmara, se era com o vereador, eu só disse que existia Teatro das Tesouras em Sorocaba. E ele se sentiu ofendido. Então ele abriu um pedido de cassação porque ele se sentiu ofendido falando que ele poderia receber essas coisas, mas nesse âmbito eu estava falando nacional. E aí então, quando eu pude usar a tribuna novamente, eu fui lá e falei, olha, e realmente existe um Teatro das Tesouras aqui e eu dei nome. Falei assim, então já que vocês estão achando que eu tô falando de todo mundo, eu dei nome. E o nome era esse próprio vereador Cícero João, porque antigamente ele falava que ele não ia se vender,
pro prefeito que ele não ia mudar os princípios dele. Ele chegou a levar algemas, falando que ia prender o prefeito, porque o prefeito fazia muitas corrupções na cidade, e hoje ele é o maior defensor desse prefeito. Então eu falei assim, esse é o Teatro das Tesouras aqui em Sorocaba. Tati, deixa eu só entender uma coisa. Como é que é composta a Câmara de Sorocaba? Quantos vereadores são? Quem é direita, quem é esquerda, quem é governo, quem é oposição? Só para a gente entender, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quando a gente fala desses 4 primeiros processos de cassação, e você sugere você aponta que são munícipes, na verdade, na maioria dos casos, são munícipes, né, que estão cumprindo com o papel para atender um pedido de vereador. A gente sabe disso. Né? Isso é uma grande maquiagem, né, para que o processo chegue. Olha, um munícipe protocolou um pedido, né, de cassação da vereadora Tatiane Costa. A gente sabe que é para o vereador não queimar o pé com o eleitorado, então acaba usando desse artifício e coloca munícipe para fazer a função. Né? Como é que é composta hoje a Câmara de Sorocaba, Tati? Somos 25 vereadores, 3 do PL, 2 do PT, 2 do PSOL e vários outros de outros partidos, mas assim, que a gente pode falar mais alinhado ao bolsonarismo e tudo mais, são os 3 do PL, e ali a gente tem esses 4 de esquerda, 2 PT e do PSOL. Os demais, eles estão ali, acho que num centro-direita, às vezes tem centro-esquerda, centro, mas a maioria desses, eles são da base do governo do prefeito. Então, e o prefeito hoje, que apito toca o manga aí? Quando a gente olha o TikToker, né, o prefeito TikToker, a gente acompanha e a gente não conhece a realidade da cidade, essa é a verdade. Quem sofre é quem está aí, né? Como é que é essa história? Exatamente. Olha, o meu primeiro mês, eu comecei fiscalizando muito a área da saúde, porque eu falo, a minha principal pauta é pauta cultural, eu tenho um projeto de colocar música nas escolas, mas o povo tá gemendo, principalmente na questão da saúde e da segurança. Nunca em Sorocaba teve tantos pontos de droga. Então, eu saio conversando com munícipes, eles falam, olha, ali mais tarde vai ter um ponto de droga, olha, ali no meio daquele matagal tem venda de drogas. Isso nunca teve antes, como tem agora no atual governo. Saúde, eu fiz um requerimento para saber como estão as filas da saúde. Só de exames e consultas de especialidade tem 170 mil pessoas na fila, em uma cidade de 800 mil habitantes. Então, o prefeito ele faz que é uma maravilha, mas o povo está sofrendo demais. O povo está sofrendo muito. Também tem muitos escorpiões pela cidade. Todo dia eu recebo fotos. Olha aqui, ó, no meu bairro tem um matagal. Tem matagal. Mas escorpião é cidade suja. Ô, Tati, escorpião é cidade suja. Exatamente. Então, onde você vai em bairros tem matagal, as praças não estão tendo a roçagem devida, mas na internet tudo parece lindo, tudo parece maravilhoso. Mas quando você começa a pegar também aqui, assistir os jornais locais, o prefeito fala que ele quer criar uma nova direita, a direita social. Vocês já ouviram isso, né? Direita social. O João Dória falou isso em algum momento, né? Eu já falo que ele é o João Dória 2.0. Então, quando você pega a realidade aqui, é muito diferente. Só que eu tinha uma visão que, pelo menos assim, olha, eu acho que na economia ele é mais socialista, mas acho que na moral ele é mais conservador. Eu tinha essa visão, até que na penúltima sessão extraordinária que teve, que a gente tem aqui cerca de 2 sessões extraordinárias por mês para passar os projetos do prefeito, chegou um projeto onde ele colocava a parada LGBT na rota turística da cidade. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma emenda, né? Tinha vários eventos que iam entrar para a rota turística da cidade e eu coloco uma emenda para tirar a parada LGBT, porque ele sempre fala que ele é muito cristão também, só que ele esqueceu de colocar a marcha para Jesus, mas a parada LGBT ele não esqueceu. Então eu fiz uma emenda para a gente retirar a parada LGBT. E eu achava que a Câmara também era mais conservadora nessa questão moral. Só que contando comigo, foram 5 vereadores que votaram para retirar essa emenda. Os meus 2 colegas do PL, um do Republicanos e um do MDB. Então eu saí daquele dia realmente muito chateada, porque eu achava que era mais moralmente conservadora, mas ali a gente viu que
passou e agora a parada LGBT ela tá na rota turística da cidade. Então, hoje eu vejo o prefeito Manga na economia totalmente socialista, porque ele faz como fala, ele faz muitas medidas populistas aqui na cidade. É populistão, né? Medidas populistas. Por exemplo, um dos vídeos dele que viralizou demais é do passe estudantil gratuito. Para todos os estudantes tem um passe gratuito de ônibus. Só que da onde vai sair esse dinheiro? Tem que sair de algum lugar. Então, 30 ônibus que saíram das férias não voltaram. E com isso, pessoas que antes demoravam 20 minutos para ir ao trabalho, hoje demoram 1 hora. Os ônibus estão lotadíssimos. Então, tira de um lugar para colocar em outro lugar. E nada é de graça. A gente sabe que nada é de graça. Exatamente. Tudo tem um preço. Sim. E aí ele fala que vai fazer as coisas de graça, mas não existe almoço grátis. Eu vi o Cris, disse que o M de Manga é M de mentira. Estou começando a descobrir que sim. Pois não, Cris. Eu não quero tomar juízo precipitado, especialmente por não conhecer o contexto local de Sorocaba, mas tem bastante gente da cidade aí se manifestando no chat. Depois, inclusive, eu te recomendo que leia, porque tem muito apoio. Sempre tem um ou outro hater, mas tem muito apoio a você. Pessoal de fora dizendo que se fosse de Sorocaba, votaria em você. Mas tem um ouvinte aqui escrevendo: peraí, mas o Manga sempre foi contra a parada aqui na cidade. Pode acontecer, não sei se é o caso, de o prefeito ser contra, mas outra hora de esquerda ser a favor. E tá jogando com Cris, tua internet está... a centro-esquerda ou com a esquerda. É isso que te representado, mas não está. O que aconteceu? É um projeto que vem diretamente do executivo. E aí, quando eu coloquei a emenda, o líder de governo... E eu falei pro líder de governo, eu falei assim, olha, fala com o prefeito pra gente tirar isso, porque senão eu vou ter que expor isso na internet. E ele sempre teve essa ideologia que ele é conservador. Então eu falei assim, então fala com o prefeito porque eu vou colocar emenda. E se não sair do projeto, eu vou precisar falar a realidade. E aí o líder de governo com certeza conversou com ele, e na hora do líder de governo falar qual era a posição do governo em relação à minha emenda, lavou as mãos. Foi como Pilatos. Lavou as mãos e falou assim, olha, cada um vota de acordo com a sua consciência. Então, se ele realmente fosse esse conservador, ele ia falar assim, nossa, que bom que a Tatiane, se alguém ali da minha equipe colocou sem eu perceber, que bom que a Tatiane percebeu, e vamos votar nessa emenda da Tatiane? Porque eles aceitaram, em outros projetos, eles aceitaram várias emendas dos vereadores. Mas na minha não, foi como Pilatos, lavou as mãos e falou assim, cada um age conforme sua consciência. Ô, Tati, agora, diante desses processos pedindo a sua cassação, você vê a possibilidade de que algum destes prospere? Não, eu acho que não. Eu acredito que o julgamento ele vai ser justo, que não vai ser político. Eu tenho conversado com meus colegas na Câmara e assim, eu tenho uma boa conversa com todos eles, respeito muito o trabalho deles. Eu tenho uma briga pontual exatamente apenas com o Cícero João, por conta dessa briga do Teatro das Tesouras, mas com todos os outros vereadores eu converso muito bem e eles entendem que não tem legalidade alguma para eu sofrer qualquer punição, nem uma advertência, porque muitas coisas que eu falo são minhas posições, minhas opiniões. Por exemplo, eu fui eleita com a pauta de pró-armas. As pessoas votaram em mim, eu fui aqui a mais votada do PL, eu fui eleita exatamente por esse meu posicionamento e agora vão querer me caçar pelo meu posicionamento, que é um posicionamento legal. O Tati, e o teu eleitorado, ele tem se manifestado, tem te apoiado? Como é que porque a gente tem que cobrar teu eleitorado também, né? O público conservador. Sorocaba é uma cidade conservadora. Sim, é uma cidade conservadora e eu recebo muito, muito apoio da população. Também agradeço demais o Partido Liberal, assim, eu falo... Ainda bem que estou no PL, que é um partido que me acolhe, me ajuda, conversa muito comigo. É como a Sabrina estava aí com você e falou de mim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Tadeu Candelário, Valdemar da Costa Neto, que eles me acolheram e eles me apoiam também nesses momentos, porque eu tô chegando agora. Eu não sei como funciona, eles vão conversando comigo e me tranquilizando. Então eu também tenho que agradecer muito aos meus eleitores aqui de Sorocaba que estão me dando todo esse apoio. A bancada do PL aqui, meus dois amigos do PL. E o PL em geral, eu vejo que a gente assim é uma grande família. Perfeito. Cris, mais alguma questão para Tati?
Não, só falar, acho que é importante a gente trazer esse contraponto, e peço desculpas aí quem está dizendo que está com problema a minha internet, Tá. talvez não esteja chegando limpo o áudio, mas tem algumas pessoas se manifestando aqui no chat dizendo coisas, enfim, é uma questão controversa, mas de qualquer forma é importante que os vereadores assumam o seu papel de fiscais. Eles não são só legisladores no sentido de aprovar leis. Eles têm que ser fiscais da prefeitura também. E aí é importante ter um olhar, né, ainda que seja um bom prefeito, espero que seja, um olhar de oposição nesse sentido, de ver o que a população está de fato precisando e se manifestar sempre com foco na população, né, Tati? Isso, e uma grande preocupação minha também, que eu já conversei com o prefeito sobre isso, é a Agenda 2030. Porque eles estão colocando muitos selos da Agenda 2030. E quem conhece a Agenda 2030 sabe que lá nas entrelinhas é uma agenda que fala sobre os direitos da reprodução, que vai entrar na questão do aborto. Muitas coisas que estão ali também são contra a liberdade religiosa. Então é um prefeito que fala tanto, né, sobre o cristianismo, vai no monte orar e está inserindo na cidade uma agenda que é contra a liberdade religiosa, uma agenda que a gente sabe que é abortista. Então eu já falei pro prefeito, né, para ele rever isso. Sei que tem algumas coisas de empréstimo que precisa estar incluso por conta dos bancos, mas não precisa fazer eventos. Ele fez um evento dos selos da Agenda 2030. Ali na frente da prefeitura tem os totens da Agenda 2030. Então, estão exaltando essa agenda que as pessoas não conhecem, mas é uma agenda totalmente anticristã. Então, a gente tem que começar a olhar com esse olhar mais apurado a cada movimento. Então, ali, quando ele coloca ali a rota turística, a parada LGBT, a gente já sabe que tem essas coisas por trás também. Sim. Então, agora, assim, a gente tem que tirar um pouco do sentimentalismo, porque ele é um prefeito, assim, muito legal, muito agradável, abraça todo mundo, você conversa com ele, você gosta dele, mas você tem que entender as coisas que estão vindo por trás. E a gente tem que abrir os olhos para tudo isso. Sim, agora essa história só para concluir, Tati, me corrija do ponto de vista da tua leitura, né? Entendo eu, parada LGBT e tal, faça num lugar fechado, Sim. Classificação etária e controle de acesso. Vai quem Exatamente. quer. Eu não posso proibir o evento. Tá, mas ó, a gente vai colocar num lugar fechado, beleza. A gente vai colocar a classificação etária, 18 anos, e vai quem quer. Aí, e um evento privado, né? Que não tenha dinheiro público. Sem dúvida, sempre. É isso. A gente não tá querendo impedir o direito deles, eles façam, mas façam ali num lugar fechado, num lugar que não vai ter crianças por perto. Exato. Porque a gente sabe que esses eventos tem muitas drogas. Todo mundo fala, ai, tá todo mundo fumando maconha, tem droga, as pessoas seminuas. Eu fiz uma audiência pública, quem é de Sorocaba quiser ver no canal do YouTube da Câmara Municipal de Sorocaba, tá lá minha audiência pública falando sobre todos esses malefícios. Então a gente tem lugar para tudo, né? Então se eles querem fazer, a gente não vai proibir, mas seja ali num ambiente fechado, sem dinheiro público. É isso. E a gente tem que proteger a inocência das crianças. É isso aí. Tatiane Costa é vereadora do PL na gigante Sorocaba, pertinho de São Paulo, conversando conosco, convidada da Cris Grêmio para essa prosa. E certamente a Tati volta para a programação da Auriverde para a gente contar os próximos passos dessa perseguição que ela sofre ali dentro da Câmara Municipal em Sorocaba. Tati, obrigado, viu, querida? Muito, muito obrigada. Obrigada, Pitoli. Obrigada, Cris, pelo convite de vocês. Um grande beijo para todos que estão nos assistindo. Cris, obrigado, Cris. Eu que agradeço, Pitoli. Volte mais, Tati. Vamos querer saber, sim, como é que foi a jornada aí de defesa, né, contra esses ataques. A gente está vendo o que está acontecendo em Brasília, né, com o deputado Glauber Braga. Atacou fisicamente uma pessoa que estava lá para protestar, para criticar dentro do seu direito, e não querem, né, a esquerda não quer que ele seja caçado, mas em Sorocaba quer te caçar por causa de palavras, e isso não pode acontecer. Obrigada, Pitoli. Volta amanhã. Um abraço. Beijo para vocês. Obrigado, Tati. Obrigado, Cris.